Uma boa tarde a todos. Votos de paz e de alegria. Nós estamos aqui para tratar com vocês sobre o tema afeto, afetividade no centro espírita. É um tema muito oportuno, um tema que envolve a todos nós, não tem quem esteja fora dessa realidade da afetividade, da convivência. E nós gostaríamos de tratar isso de uma maneira o mais prática possível. Nós temos algumas lâminas, assim que chegar ao reto, a gente vai passar a sequência, mas até que isso ocorra, nós vamos fazer uma reflexão com vocês aqui. As nossas considerações que vamos trazer aqui estão embasadas na obra Laços de Afeto, da autora espiritual Irmãs do Fogo. A obra vem versando exatamente sobre a questão dos caminhos do amor na convivência. E a autora ela aborda especificamente a questão do centro espírita. Nós vamos ver que a irmã, numa sequência de livros que tem escrito, ela nos tem levado exatamente a refletir sobre essas situações que todos os dias nós estamos vivendo na casa espírita. Algumas vezes ela nos remete ao lar, outras vezes à sociedade, de formas que vamos fazendo uma reflexão sobre esse assunto que constitui hoje um dos pilares da educação no mundo inteiro. Um dos 4 pilares da educação hoje é exatamente aprender a conviver. E nós gostaríamos de considerar que nós, os seres humanos, que hoje aqui nos encontramos, jovens, menos jovens, pais, mães, nós não tivemos no nosso processo educacional infantil, juvenil, essa matéria na nossa vida. Como conviver? Nós não fomos educados para isso. Nós aprendemos através da informalidade, aprendemos convivendo o que sabemos sobre convivência. E isso nos trouxe alguns reflexos prejudiciais. Porque a nossa noção de convivência, ela ficou muito atrelada à noção de interesse pessoal. Porque todas as vezes que nós tivermos os nossos interesses atendidos e as pessoas à nossa volta igualmente pensarem como nós, em busca desses interesses, nós estaremos convivendo bem. Mas basta que alguém pise no nosso pé e contrarie um interesse nosso, pronto, a convivência muitas vezes vai por água abaixo. Então a questão começa toda aí na matéria afetividade. E nós vamos verificar que nós não fomos educados para conviver. Nós não tivemos desde a infância, desde o berço, algo que nos conduzisse a refletir com maior profundidade, com maior conteúdo, que é conviver. Nós vivemos uns com os outros, convivendo dentro desta maneira que nós sabemos conviver, fazendo o melhor dentro das nossas concepções, e aí estamos. Mas conviver realmente, como diz a irmã Sudo, é uma arte. E nós ainda temos tudo por aprender nesta matéria. E é com muita felicidade, então, que a área de educação hoje, no mundo inteiro, estabeleceu como um dos 4 pilares básicos para que a educação seja completa, seja eficaz e leve o ser humano a um nível de felicidade. E um dos pilares exatamente aprender a conviver. Hoje as nossas crianças estão tendo noções na escola sobre convivência. Evidentemente que muito ainda vai ter que se avançar, muito ainda vai ter que se progredir na sociedade esse assunto. Nós mesmos que temos feito algumas pesquisas sobre o tema, temos procurado aprender algo pelas próprias necessidades pessoais e dos nossos grupos, verificamos como é difícil encontrar um material substancioso sobre isso. Tá? Então, um tempinho aqui para a turma ajeitar a coisa. É convivência, viu, gente? Pacífica, tá?
faz parte. Bom, e aí eu começaria o nosso tema perguntando a vocês: se convivência é uma matéria para a qual nós não fomos devidamente preparados, conviver no centro espírita é difícil? O que vocês me digam? Como é que está a convivência aqui no centro de Divinópolis? Se aqui não tiver problema, eu vou mudar. Se não tiver muito problema aqui, nós mudamos para cá. Nenhum centro. Vou mudar amanhã. Lá em Belo Horizonte a coisa está complicada. Eu gosto de sempre ter contato com todas as bases religiosas aqui da cidade e de outras cidades. Mas eu nunca vi um lugar que as pessoas sejam tão distantes como na casa espírita Catecismo. Tá vendo? Muito distante. Olha aí, hein? Olha o debate que está surgindo para nós. Vai ter gente que vai se sentir muito ofendido com essa colocação dela, né? Mas será que ela é verdade mesmo? Vai pondo aí para fazer um teste, ó. Será? Como é que é seu nome? Você falou? Marisa? Eu acho que uma coisa que tem que ser então, esse, por exemplo, fazer da mediunidade numa cidade. Se eles chegam em outra cidade, eles não te deixam na cidade. Sim. Eles dizem que o grupo já está formado. Então, assim, umas coisas que eu acho assim... E isso tem a ver com a convivência? Em que aspecto? Eu acho que se a gente ensina, se a gente procura, né, o que nós vemos nessa casa, um crescimento espiritual, uma reforma íntima. Então, eu acho que grupos não faz parte. Se você chegar, ficar lá do outro lado, você não faz parte do grupo, não existe. Eu acho que a mesma coisa que está falando uma coisa totalmente diferente. Vamos conseguir tirar essas cadeiras da frente e chegar a mesa bem mais. Olha, o que ela está trazendo é o seguinte: ela muda muito de cidade. E às vezes ela faz um preparo, um estudo de mediunidade na cidade, vai para outra, chega lá, não é aceito naquele grupo o estudo de mediunidade que ela fez. Ela está colocando que nós deveríamos rever isso no centro espírita. Então eu perguntei aonde isso tem a ver com convivência. Ela está colocando que é sobre esse aspecto, exatamente, de uma maior aceitação, de um maior envolvimento. Tá vendo? Quem mais quer colaborar? Aqui, Vanderlei, por exemplo, tem algumas casas, né, religiosas que você vai, aí termina o culto, ali tem um cafezinho, um chazinho, ou uma conversazinha, né? Então, assim, todo mundo é amigo de todo mundo, tem um casamento, um aniversário, uma doença, quer dizer, primeiro eles se unem ali, depois ajudam uns de fora. A gente chegando da primeira vez, a gente se sente da família deles, sabe? Então, olha, eu sou espírita há muitos anos. Gosto muito das pessoas, sabe? Mas eu não sinto esse laço fraterno. Tá. Vamos ver aqui algumas considerações para nós podermos ir analisando aqui. Você vai passar. Analisarmos esse assunto e ver se nós vamos chegar a essa questão aí que foi colocada pela Marisa. Vamos dar alguns subsídios sobre o tema, para a gente poder pensar, primeiro no macro, depois até chegar no centro espírita. Veja bem, essa fala aqui, períodos do Espiritismo. A primeira etapa que consagrou o Espiritismo como o ideário do bem, atraindo a simpatia e superando o preconceito. A segunda ensejou a difusão. Penetramos agora o terceiro portal de mais 70 anos, etapa na qual pretende-se a maioridade das ideias espíritas. Nós estamos informados por espíritos amigos. É importante que a contribuição deles venha a fazer parte do nosso debate, não como a parte mais interessante ou importante das nossas reflexões, como uma sociedade que do lado de lá interage com a nossa num processo
de sinergia, de contribuição para o nosso crescimento. E eles nos informam que nós vivemos uma etapa de maioridade nas nossas ideias espíritas. Entramos num período de 70 anos. Tivemos 2 de 70, que dá até 1997 aproximadamente, os 140 anos de espiritismo. E estamos entrando num terceiro período de 70, cuja programação de planos maiores é exatamente que o espiritismo atinja a maioridade das suas ideias no mundo. Mas para que o espiritismo atinja essa maioridade das suas ideias, ele depende da maturidade daqueles que representam essas ideias. Então, estamos falando de nós. Nós estamos num período exatamente de buscar essa maturidade. Vamos ver a próxima. Como que busca essa maturidade? Eles assinalam principalmente esse aspecto. Esse novo tempo deverá igualmente conduzir a efeitos salutares a nossa coletividade espírita, criando entre nós, seus adeptos, o período da atitude, está marcado ali. O velho discurso sem prática deverá ser substituído por efetiva renovação pela educação moral. É a etapa da fraternidade, na qual a ética do amor será eleita como meta essencial e a educação como passo seguro na direção de nossas finalidades. Então, este período é o período da atitude e convivência definida essencialmente por uma questão de atitude. Vejam alguns valores que nós temos colhido aqui e acolá, e inclusive com a espiritualidade, que, como disse, é uma sociedade que interage com a nossa o tempo todo. Nós não estamos aqui fazendo aquele discurso de dependência de espíritos, ok? Estamos fazendo um discurso de interlóquios, de diálogo com o mundo espiritual, de uma sociedade que interage com a nossa, e não há como você fazer debate, reflexões e transformações sem essa sociedade que tem uma plena sinergia com a nossa. Nós não estamos aqui dando foco aos espíritos nesse aspecto de que eles são uma questão dogmática e totalmente inquestionável, absolutamente. E nós temos colhido na convivência com eles, na convivência com amigos espíritas que também têm feito belíssimos trabalhos, que um grande programa de valores humanos tem se desenvolvido nesse momento para fazer do Centro Espírita um local de formação do homem de bem. Alguns desses valores estão aí. Amor aos diferentes, convivência harmoniosa nas diferenças, alteridade e diversidade. Nós vamos ver já já numa outra lâmina o que significa alteridade, que ainda é um termo pouco conhecido. Unificação sob o aspecto ético e não institucional. Unificação de homens e não de instituições. Unificação de corações. União e fraternidade. Cooperativas de afeto cristão, oficinas de ideias e diálogo, a famosa humanização na seara, tempo da atitude e não do discurso, tempo de proximidade afetiva, de laços de afeto cristão. E os 4 pilares da educação do mundo aí, ó, da nossa sociedade aqui, elegidas pela nossa sociedade: aprender a ser, aprender a conhecer, aprender a fazer, aprender a conviver. São 4 itens que nós vamos desenvolver mais ao longo da nossa apresentação. E educação. Fazer do Centro Espírita uma escola da alma e não uma escola de espiritismo. Porque a grande maioria das nossas casas espíritas ainda é uma escola de espiritismo. Está errado? Não, mas tem que avançar. Porque como escola de espiritismo, o centro leciona para nós conteúdos. E como escola da alma, do espírito, o centro se torna um laboratório de convivência fértil, onde esta convivência, mais do que conteúdo espírita, vai nos ensejar a criação de relações humanas novas, nas bases que são propostas pelo espiritismo. E essas relações vão nos dar condição de fermentar a sociedade, compreenderam? Então os nossos centros estão exatamente, quase que a grande maioria deles, nesta etapa de transmissores de conteúdos. Não vai aqui nenhuma depreciação, mas uma redução
exatamente para que a gente reflita na importância de darmos um passo novo em busca dessa maioridade. Porque como transmissores de conteúdos, a própria educação hoje vem fazendo uma crítica bem clara, bem cristalina a respeito desse assunto. Você não educa. E a prova disso está aí, os médiuns estão dando testemunho através de várias obras, de espíritas que estão partindo para o mundo espiritual, com a cabeça congestionada de conteúdos espíritas, mas totalmente infernizados por dentro, lá naquelas regiões que nós estamos querendo correr delas. Pode falar o nome, Paulo? Lá no inferno, entenderam? Lá mesmo. Aquele lugarzinho lá que a gente gostaria de não ir para lá. E é verdade. Os relatos mediúnicos vêm mostrando isso. Então o que aconteceu? Que pode ser a história de cada um de nós amanhã, se a gente também não se cuidar. Passa a vida lendo o livro, indo em milhares de reuniões, frequentando o centro e enchendo a cabeça de espiritismo, mas o coração e o sentimento do mesmo jeito. Então o processo educacional ele passa essencialmente pelo lado do tema que vocês propuseram que nós falássemos aqui. A afetividade, sentimento, emoção, a atitude, de tal maneira que é muito importante esse foco de centro espírita como escola da alma. Porque como transmissão de conteúdo, gente, eu vou soltando, tá? Vou falar muito, vocês vão ter que ter paciência em me ouvir. E quem tiver depois material para o debate, que anote para não esquecer as perguntas. Vá anotando. Vocês vão ter quase 1 hora para fazer seus questionamentos, trazer suas colocações. Porque hoje, nesse foco de um ambiente transmissor de conteúdos espíritas, diga-se de passagem, brilhante trabalho que o centro tem prestado ao mundo, o que acontece? Nós caminhamos para algo muito parecido com o que está expresso aqui nesse desenho. Os que têm vista boa, o que estão notando aqui? Cadê? Eles são espíritas e espíritos. Já partiram. Já saíram fora, porque o que eu vou falar não é agradável, eles saíram correndo. Observem essa figura. Qual a imagem que passa para vocês, principalmente os que têm vista boa, vão ver um pequeno detalhe nessa imagem que marca muito. Me digam aí. Você aí, Amaral, daí você tem uma boa vista, Amaral? Então veja lá, qual o detalhe? Tudo igual. Tá. E tem um negocinho que você deve estar vendo aí. Tem? Tem 2 olhos. Olha lá. A massa. Hein? Olha atrás da nuca deles. O que tem lá? Os que estão mais perto aqui. Coisinha amarrada. Uma coisinha amarrada que dá a ideia que nós estamos com uma massa. Isso aqui são os espíritos, vocês, nós aqui, ó. Tá bom? Esse aqui sou eu, ó. Amanhã vai perder a barriga. Aqui. Isso lembra pra gente o quê? Padrão. Todo mundo. O quê? Um jeitinho. Senhor. Amém. Né? E o expositor lá não fica para menos. Tem muito centro que está nessa, em muitas coisas. Ninguém questiona nada. Começa por essa didática aqui, ó. É a didática da transmissão de conteúdo. Um fala, os outros escutam. Que não vai acontecer aqui hoje. Um vai falar e depois os outros vão ter chance para poder falar alguma coisa. E eu não poderia querer que todos falassem o que quisessem, que eu nunca mais ia poder sair daqui de Divinópolis, porque com 100 pessoas, como é que você faz uma coisa dessa? Mas é por isso que os centros espíritas têm que buscar encolher os seus grupos de trabalho. Grupos de 15, de 20 pessoas, para elas poderem falar o que querem. Não vai poder ocorrer aqui hoje por uma questão eminentemente pedagógica e didática. Senão eu nunca voltaria mais para minha casa se eu fosse ouvir todo mundo falar o que quer. Mas vocês vão ter o espaço de vocês para rebater, para colocar. Mas quando é aquela questão, meus irmãos, vamos estudar a doutrina hoje. Vamos abrir aqui por acaso o Evangelho, começa já errado, falando por acaso, né? Vamos ver o que sai para nós. Bem mineiro.
Quando ele acaba, metade está dormindo e a metade está olhando o que está acontecendo. Quando não é assim, que é mais antiquado, ocorre de um ir lá para frente, como sabe tudo, e o que ele falar é lei, não questiona. Então esses métodos, esses padrões, eles estão ruindo. Nós estamos acabando, graças a Deus, com as figuras proeminentes no nosso movimento. Todos somos proeminentes, todos somos importantes, todos temos uma contribuição para dar. É claro que tem um que tem mais experiência, o outro que tem menos, mas o que tem mais por isso não se torna alguém especial. Porque dentro daquele padrão que nós vimos lá, o que costuma acontecer é isso: as pessoas não trabalham o seu sentimento, quando sai do centro, o que acontece? Cai as máscaras. Aí lá vamos nós, dentro do centro, somos um para atender uma convenção, mas fora do centro nós somos aquilo que de fato somos. E até onde vai isso? Porque isso gera nas almas sinceras um terrível conflito. As almas que querem melhorar, mas elas também não encontram respostas, não encontram os caminhos para resolver esse conflito. O centro não lhes permite, às vezes, fazer debate sobre esses conflitos. Quantas pessoas, a gente que viaja de cidades em cidades, nós vamos nas demais cidades, chegamos lá, Vanderlei, eu posso conversar com você aqui no cantinho? E aí pede toda a discrição possível e explica. Eu vou contar para você, porque eu sei lá de Belo Horizonte, porque se eu contar aqui no meu centro espírita, eles vão me expulsar. E é assim que costuma acontecer. Expulsam mesmo. Expulsam. Se não expulsa de carta, expulsa sutilmente. Porque a tendência humana, infelizmente na convivência, ainda é o quê? Excluir e não incluir. Ou seja, tudo aquilo que é diferente do padrão, tudo aquilo que é diferente do que nós pensamos, não presta. Eu lembro muito um exemplo da Fatinha, que é a presidente da nossa casa, que está aqui nos acompanhando. Depois vocês vão ouvir um pedacinho com ela, eu vou deixar. Senão depois ele me bate lá, né? Olha bem, ela tem um marido excepcional, mas ele é assim devagar, né? E ela é rápida demais, é uma pimentinha reencarnada. E aí, certa feita, nós estávamos tratando exatamente sobre isso. Se ela fosse ver a diferença do marido como um problema, eles não estavam mais juntos. Mas ela viu a diferença do marido como uma forma de frear, ela que é rápido demais. E o marido viu a diferença dela como uma forma dele andar um pouco mais rápido. Então veja bem, as coisas se juntaram, eles souberam estabelecer uma relação pacífica nos seus conflitos, nas suas diferenças, e a coisa deu certo. Mas houve o quê? Espírito de inclusão. Se não houver isso, não há uma disposição para incluir, há uma disposição para excluir. Porque aí quem sai do padrão, quem sai da rotina, é tratado diferente. E a convivência sofre esses processos todos de exclusão. Quando não é muito declarada, é muito sutil, que é pior. Muito pior. E nós vamos ver aqui o tema alteridade já, que explica para nós. Agora, só um minutinho, veja bem. Eles saem do centro, cada um assume a sua dificuldade. Um raivoso, outro desanimado, né? Acontece isso conosco, gente? Dia a dia. Acontece? Acontece. Tá certo que você vai ter um tempo para criar uma identidade entre aquilo que você é e aquilo que o centro espírita e a doutrina propõem que a gente seja. Isso é natural. Mas as pessoas que estão esticando esse tempo demais e acabam entrando nesse processo aí, porque esses conflitos vão desgastando a própria criatura, vão minando as suas energias. Ela não vai sabendo como resolver, ela até gostaria de atender aquilo que ela está aprendendo, mas não sabe como. Por isso que nós temos dado assim uma atenção e um carinho muito grande ao que os Espíritos têm nos escrito, como Hamed. Alguém tem lido Hamed aqui em Divinópolis? Hein? Quem tem lido Hamed? Quem tem lido Hamed certamente está mais feliz, né? A Hamed,
há diversos espíritos que têm escrito numa linguagem que nos ajuda a interespiritismo na intimidade, a solucionar conflitos. Para quem ainda não conhece, vai buscar Renovando Atitudes. É um dos livros que mais conhecidos do Espírito Hamed. Perceberam? Tem outros, depois vocês vão conhecer. Então busque essa leitura. Porque nós estamos fazendo aqui uma reflexão sobre o centro espírita, mas nós não podemos descuidar de fazer uma autocrítica nós próprios. Porque muitas vezes nós ficamos cobrando do expositor que vai lá, abre o livrinho na hora, faz uma palestra frágil, não acrescenta muita coisa e tal. Mas a pergunta é, e nós? O que estamos fazendo para ir atrás desse conhecimento, sendo que ele está tão disponível hoje em dia? Você pega uma internet que está cheia de material espírita, de graça, para você ler, para você poder refletir, para você poder estudar. Quem ainda não pode comprar um livro espírita, que é um dos livros mais baratos que existem no mercado ainda, mesmo com os preços de hoje, vai encontrar na internet, faça um acesso rápido e tire o material. Então a questão passa também para o campo individual. A crítica que nós fazemos ao centro enquanto instituição, nós temos que fazer a nós enquanto pessoas. Porque muitas vezes aquele homem que vai lá para frente e abre um livrinho na hora, é esta criatura que também não está disputando o espaço mental e afetivo para o conhecimento espírita. Então não tem o que acrescentar. Não tem. E nós temos, meus irmãos, que acabar com uma coisa em nosso meio. É cultural, é lamentável e é deseducativo. Nós criamos figuras, ícones no nosso movimento. Ah, fulano de tal vai lá em Divinópolis fazer um seminário, assim, ele é conhecido no país inteiro, já escreveu não sei quantos livros. Eu queria tanto ser uma pessoa assim, tão evoluída quanto ele, tão especial, com tanta capacidade. Deve ter vindo assim de uma colônia que até Jesus engraxa o sapato dele, uma coisa. E a gente vai delirando. Olha, eu vou dizer para vocês, eu conheço todos os ícones praticamente do movimento espírita brasileiro. Paulo não me deixa mentir, porque ele sabe do envolvimento que nós temos com o nosso movimento doutrinário do país. Via internet, via viagem. Eu não conheço um que não tenha sofrido para chegar onde chegou. Que não tenha trocado noites para poder estudar muito, para falar e escrever o que escreve, para ser os médiuns que são, os oradores que são, os baluartes que são. Não conheço um que já tenha vindo com isso pronto numa caixinha que sai assim com tinta de missionário. Vamos acabar com isso. Todos esses ícones são pessoas comuns como nós, que estão apenas com uma diferença, estão se dispondo a fazer aquilo que o Espiritismo propõe: sacrificar horas de diversão, dormir um pouco menos para poder estudar, mudar um pouco seus hábitos para poder ser uma criatura mais pura, mais limpa, mais equilibrada, buscar ouvir mais o próximo e deixar um pouco de lado o seu personalismo. Não tem um, meus irmãos. E eu tenho convivido, sei da vida da maioria deles. Ah, mas nem Chico. Chico, a vida inteira foi uma vida de luta, de estudo, de esforço, de sacrifício, de não ter um minuto para ele. Então vamos tirar essa ilusão da nossa cabeça. Ah, se eu fosse ao menos assim, mas quem sabe na outra eu venho melhor um pouquinho. Na outra você vai afundar mais um tiquinho, se não começar logo a olhar para você agora, enquanto você está aí com esse débito da reencarnação, e começar a fazer alguma coisa. Não queiram saber o que é a angústia de um espírito hoje sem corpo, meus irmãos. Eu digo a vocês, como médium, e Fátima está aqui, que ela está acompanhando, lado a lado o que nós estamos vivendo com os espíritos. Tem espírito que bate o joelho no chão e diz para nós: eu dava tudo para estar no teu corpo. Reencarnação é a coisa mais valiosa que nós temos na nossa existência atual. E nós que temos trabalhado com o próximo, especialmente com a depressão, depois quero fazer
uma breve divulgação do nosso trabalho aqui. Olha que eu conheço gente que está doida desse mundo todo, e entre eles muitos espíritas. Mas se desiludam, porque se nós não resolvermos por aqui os problemas que nós carregamos, nós vamos com eles para lá. Que ilusão é essa, principalmente a nossa de espíritas, que estamos tão bem informados sobre o que se passa na vida espiritual, de largar o corpo e querer ir para lá como se uma liberdade viesse em nosso favor. A liberdade, ela vem exatamente aqui quando nós nos dispomos a romper com aquilo que nós consideramos obstáculo na nossa vida. Escrevam isso. E nós somos do tipo de pessoas que temos todas as desculpas possíveis para não encarar a nossa luta. Falamos sempre que a vida do outro é mais fácil, porque o outro tem dinheiro, o outro é mais bonito. Se eu estivesse no lugar dele, ia ser muito bom. Se eu tivesse isso, ia ser ótimo. Se eu tivesse. E enquanto nós ficamos no si, a vida está passando e os cabelos vão branqueando. Né, Vicente? Olha lá. E as desculpas, se ficarem, ele veio aqui só para mostrar o cabelo. Todo mundo conhece. E todo mundo conhece, mas não nota. Aí eu falo, todo mundo, que beleza. Né? E os cabelos chegam e a vida passa. E aí? Meus irmãos, vamos acordar. Vamos pôr a nossa mente centrada no momento que nós estamos vivendo. Aquela brincadeira que muitos de vocês já devem ter ouvido no nosso meio, que tem fila no plano espiritual para reencarnar, deixou de ser fila, agora é algazarra, é briga. Eu vou primeiro, eu quero, dá licença, eu quero. Fila já foi, quando era organizada, agora é briga. Se achar uma mãe assim, meio de porta aberta, dá licença. Antes de chegar, é muita briga que tem. Dá para ouvir? Vocês estão me ouvindo aí? Beleza. Tá ouvindo aí, Paulo? Então tá bom. Então, reencarnação é um tesouro valioso nas nossas vidas. E nós, muitas vezes, sabe com o que nós estamos brigando? Com o cabelo que Deus nos deu. Porque aquela que tem o cabelo de sarará, que tem que ir para espichódromo, né? Para esses lugares. Se chover nesse dia, complica tudo. Ela olha para aquela assim, que só dela pensar na vida, o cabelo vai, faz um poema e volta. Aí ela fica assim, Deus, o Senhor foi muito cruel comigo. E eu aqui fico horas de rolinho, shampoo, não sei o que mais, creme e sabinha, e sai quase tudo do mesmo jeito. O Senhor é muito cruel comigo. E aí a gente fica brigando com o corpo que tem. Começa por aí e passa a vida. E nós não enxergamos que há pessoas piores e pessoas melhores. Só enxergamos os melhores. Mas o que importa é a gente descobrir o valor que a reencarnação tem para a gente. Porque uma das coisas que a mediunidade tem nos ensinado de mais belo é que quase sempre, eu não quero generalizar, mas quase sempre, o lugar de onde nós saímos, nem cabelo a gente tinha. Essa que é a verdade. Perdemos tudo com o que assustamos por lá. E chegamos aqui no corpo. Muitas vezes um corpo que não é o que merecíamos. Porque às vezes se fôssemos receber o que merecíamos, seria um tanto pior. E ficamos cheios de queixo. E a vida passa e a gente queixando. Quando chegar no plano espiritual, vem o sofrimento que está sendo narrado nas recentes obras mediúnicas. Em que nós espíritas achamos que vamos chegar lá com Bezerra de Menezes, com banda de música e tapete vermelho para nos receber, e vamos ter problemas seríssimos de desilusão. Por quê? Porque recebemos esse tesouro na nossa vida e não soubemos sequer incluir aquele que é diferente de nós. Não soubemos sequer dar uma boa noite para aquele que não nos dá uma boa noite. Essas coisas acontecem com todo mundo, né? É uma experiência muito comum. Ele nunca me cumprimentou, quer saber, também nunca mais cumprimento ele. Quem fala assim é porque não descobriu ainda que cumprimentar não é só uma regra de educação.
Cumprimentar é bom para quem cumprimenta, independente se é um cavalo, se é uma pessoa, se é uma madeira, ou seja, o que for que está na sua vida. Cumprimentar deve ser bom para quem cumprimenta e não para quem recebe. Mas o nosso egoísmo está nessas pequenas coisas, está nessas pequenas situações com as quais nós criamos grandes problemas para nós. No lar, na profissão, na via pública, e a vida vai passando. E os problemas vão se multiplicando. E os conflitos vão nos dilacerando. E a angústia vai aumentando. Deus só tem uma solução. Deprime essa criatura. Porque a depressão é o freio da vida dizendo: chega, se você não quer se educar por consciência e deliberação própria, então vai por esta dor. Porque depressão, nós que temos trabalhado com isso, estamos descobrindo. Não é só uma doença kármica, como os espíritas normalmente focalizam. É também uma doença educativa, como todas. Mas essencialmente educativa no seu aspecto coletivo. Por isso que cada dia mais aumenta o número de depressão. Além de suas causas triviais, causas urbanas, biológicas e etc., existe esse fator espiritual. Ela é um limite nas nossas mentes, na nossa consciência, que é um limite natural que está ocorrendo por adiarmos excessivamente na nossa jornada um processo que é doloroso, mas sem ele jamais nós vamos ter sossego por dentro. Autoconhecimento, desilusão. Se nós não desiludirmos dessa autoimagem falsa que nós criamos para nós sobre nós próprios, de acharmos que somos uma coisa que gostaríamos de ser, mas ainda não somos, nós vamos sofrer. A desilusão, ela tem que começar aqui para a gente sofrer menos no plano espiritual. Porque quando ela começa aqui, ela ainda continua. Possivelmente ela perdurará por várias reencarnações. Mas começando aqui é uma grande bênção. Porque o nível de desilusão que se faz na carne é muito superior que o nível de desilusão que nós fazemos na vida espiritual. Embora a desilusão que mais nos cause dor, na verdade, é a do lado de lá. A do lado de cá é sofrida. Dói você ter que encontrar com você. Mas é menos ainda do que a do lado de lá. E a daqui nos leva muito mais rápido para frente do que a que nós temos do lado de quê? O que é que nós temos do lado de lá? Nós só vamos provar que desiludimos de fato quando voltar e começar tudo outra vez na carne. Compreenderam isso? Pô, esse Vanderlei é muito pessimista. Deus que me livre, vamos embora. Não. Eu estou falando do trajeto que inevitavelmente todos nós teremos que criar. E aí poderia vir uma pergunta: e o que tem isso a ver com o tema convivência? Tudo. Porque o próximo é o espelho de nós próprios. É no próximo que nós nos conhecemos. É nele que nós identificamos as raízes de nosso sentimento. É nele que nós entendemos por que sentimos certas coisas, a atração sexual, por exemplo, o apego com determinadas criaturas. É no próximo e nessa convivência que nós encontramos o campo mais educativo para o nosso processo de desilusão. A sabedoria maior já disse: amai ao próximo. Quem disse isso? Perceberam? Em identificação plena com o Pai. Ama a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Então tem tudo a ver com convivência esse tema. Por isso que nós estamos fazendo essa reflexão aqui. É preciso que a gente faça... não precisa mais. Condicionamento. É por isso que nós precisamos fazer essa reflexão de convivência. Nós não viemos aqui só para falar sobre gentileza, cortesia, educação na convivência. É preciso nós despertarmos e entendermos que a convivência é o campo autoeducativo por excelência. Olha aqui uma frase de Hermans. Nós temos ali um erro de português. A filosofia do descartável atingiu as relações. Estamos desistindo muito facilmente uns dos outros. Concordam? Essa frase de Hermans está no livro novo. Nós trouxemos aí, Reforma Íntima. Estamos desistindo muito facilmente uns dos outros. Perceberam?
E olha o que Jesus nos fala. Nisto todos reconhecerão que sois meus discípulos. É até vergonhoso, né, Vicente? Ler o resto ali. Se vos amarem uns aos outros. Porque o nosso amor uns com os outros está deixando a desejar. Vamos adiante. Vamos entrar num tema que vai começar a nos dar, assim, na prática, uma esperança, um conforto, para a gente iniciar esse processo de desilusão. Tema alteridade. Baixa um pouquinho. Pois se amardes os que vos amam, que galardão havereis? Amar só os que pensam como nós é muito fácil. Olha o que Jesus diz, completando. Não fazem os publicanos também o mesmo? A proposta do Cristo, que nós amamos tanto, ou dizemos que amamos, é de inclusão, de alteridade, de amor incondicional. E eu pergunto a vocês, respondam com sinceridade. Nós, nos nossos centros espíritas, estamos agindo assim? Incluindo? Amando incondicionalmente? Aceitando todos como são? Perguntei para vocês, desencarnados aí, ó. Tá difícil aí responder, né? Tudo bem. Mas é isso. Precisamos pensar sobre isso. Nós viemos aqui foi para isso, para fazer uma reflexão sincera. Não estamos aqui para ofender ninguém, nem para criar mais desespero na vida íntima dos outros. Mas estamos aqui para alertar, para refletir junto. Trabalho que antes temos feito conosco próprio. Senão não me sentiria tão à vontade para fazer com vocês. Que é uma necessidade de todos nós. Fátima está aqui, temos dividido juntos todos os dias na nossa casa as lutas da convivência e sabemos, também temos as nossas. E muitas. Então, nós sabemos que é um tema que incomoda, que mexe, que nos faz dar um mergulho interior. A proposta é essa. Ok? Vamos lá? Vamos lá? Ou vamos parar aqui? Nós tínhamos que nos conviver assim, ó, tá vendo? 3 belos times. Claro que aquele maior, o cachorro ali, é o grande time, né? Zulinho, aquele, né, maravilhoso, né? Está aí prestes a levantar a taça da glória e da libertação eterna. Não é ele? Gatinho ali é o outro que ainda está se segurando, assim, com muita luta, tem que fazer muita prece para os nossos irmãos do outro time, viu? É. E o ratinho ali, de vez em quando ele aparece, você sabe qual que é, né? Mas isso aqui, na verdade, tem nada a ver com o time. Isso aqui significa uma convivência pacífica. Conviver bem. Bonitinho, né? Os 3 ali assistindo um filme. Como é que chama isso? Alteridade. Alteridade, segundo a irmã, no livro Laços de Afeto, que eu já mostrei aqui. Alteridade é a nossa capacidade de conviver bem com as diferenças dos outros. É a capacidade humana de estabelecer uma convivência pacífica com a diferença da qual o outro é portador. Isso não significa que você tenha que tolerar tudo no outro. Porque muitas coisas do outro não são boas, não são úteis. Mas significa que mesmo não sendo úteis, nós temos que ter a alteridade. Que é uma atitude de conviver bem com aquilo que é o outro. Perceberam? Para isso nós vamos ler uma fábulazinha que nos ajuda bastante a entender convivência, que nos ajuda bastante a perceber a alteridade. Fatinha, você lê pra gente? Se eu conseguir dirigir esse negócio. Contam que na carpintaria houve estranha assembleia. Uma reunião de ferramentas para acertar diferenças. Um martelo exerceu a presidência, mas os participantes lhe notificaram que teria que renunciar. A causa? Fazia demasiado barulho e, além do mais, passava todo o tempo golpeando. O martelo aceitou sua culpa, mas pediu que também
fosse expulso o parafuso, dizendo que ele dava muitas voltas para conseguir algo. Diante do ataque, o parafuso concordou, mas, por sua vez, pediu a expulsão da lixa. Dizia que é muito áspera no relacionamento com os demais, entrando sempre em atrito. A lixa acatou, com a condição de que se expulsasse o metro, que sempre media os outros segundo a sua medida, como se fora o único perfeito. Nesse momento, entrou o carpinteiro. Juntou o material e iniciou o seu trabalho. Utilizou o martelo, a lixa, o metro e o parafuso. Finalmente, a rústica madeira se converteu num fino móvel. Quando a carpintaria ficou novamente só, reinstalou-se a assembleia e reativou-se a discussão. Foi então que o serrote tomou a palavra e disse: senhores, ficou demonstrado que temos defeitos, mas o carpinteiro trabalha com nossas qualidades, com nossos pontos positivos. Assim, não pensemos em nossos pontos fracos e concentremos-nos em nossos pontos fortes. Então, a Assembleia entendeu que o martelo era forte, o parafuso unia e dava força, a lixa era especial para limar e afinar as asperezas e o metro era preciso e exato. Sentiram-se então como uma equipe capaz de produzir móveis de qualidade. Sentiram alegria pela oportunidade de trabalhar juntos. Ocorre o mesmo com os seres humanos. Basta observar e comprovar. Quando uma pessoa busca defeitos em outra, a situação torna-se tensa e negativa. Quando se busca com sinceridade os pontos fortes dos outros, florescem as melhores conquistas humanas. É fácil encontrar defeitos. Qualquer um pode fazê-lo. Mas encontrar qualidades, isso é para os sábios. Só um pouquinho. Então, olha esse finalzinho. Gostaram da fala? Bonitinha, né? O centro tá cheio de lixa, parafuso, serrote, não tá? Cada um é uma coisa. Mas vejam só, todos não tem jeito de ser usado. De vez em quando você tem que, naturalmente, fazer uns ajustes. Mas convivência é isso. Tem que fazer ajuste. Ninguém vem pronto para nós, nem nós estamos sempre prontos para os outros. Veja o casamento, não é mesmo? O que é o casamento? É um processo de ajuste que não tem fim. A vida inteira está se casando. Então, a falta de uma concepção de convivência sobre esse aspecto leva muitos casamentos a ruir. E é um processo de desilusão. De desilusão, porque normalmente você não casa com a pessoa que você escolheu. Você casa com aquela que acha que é. Depois que você vai descobrir. Isso é assim em todos, por mais que o outro seja sincero com você. Mesmo ele sendo honesto, isso acontece. Sabe por quê? Porque nem ele se conhece bem. Compreenderam? Ele vai também se conhecendo, vai se revelando, e você vai conhecendo uma outra pessoa que existe dentro dele. E o mesmo ocorre conosco. Aí dá vontade de um PROCON. Aí dá vontade de um PROCON. Peraí. Olha só esse finalzinho. A nossa grande luta está aqui, ó. Quando uma pessoa busca defeitos em outra, nós somos ótimos para isso, né? A gente acha os defeitos dos outros com uma facilidade, mas a hora que vai fazer à noite uma autorreflexão, deixa eu fazer aqui o que Santo Agostinho propõe e ver como é que foi o meu dia. Pô, o que foi que eu fiz de manhã mesmo? Já não estou lembrando. À tarde, então. E também não estou. Eu lembro agora, 1 hora atrás, o que eu fiz. É difícil. Por quê? Porque a nossa mente cria mecanismos para esconder de nós aquilo que a gente não está acostumado a encontrar em nós, ou não quer encontrar. Então, a situação torna-se muito tensa, por isso que nossas convivências no centro estão tão difíceis, sabe por quê? Porque o espírita cobra muito um do outro, e cobra muito de si também. E ninguém vai se educar com cobrança, amigos. Ninguém vai se educar com cobrança. Nem vamos educar a nós e nem ao outro com cobranças. Escrevam isso. Nós só educamos na pacificação. Nós só educamos quando aquilo é espontâneo e parte de nós. Perceberam? Você não vai conseguir chamar a atenção de alguém sem melindrar a outra pessoa se as suas intenções mais sinceras e profundas não for exatamente ajudar aquela criatura. E porque se não for essa a intenção, é cobrança. Perceberam?
E o ser humano sente isso, quando você está querendo e quando você não está. Pela vibração, que nós já conhecemos bem, e pelas palavras que a gente usa. E pela atitude, pela forma de falar. Tudo isso é Cristo. Por isso que se diz que o espírito é melindra muito, porque também não sabe fazer as críticas. Não sabe expor seus pontos de vista. Não sabe discordar. Quer ver uma coisa muito interessante que nós estamos aprendendo com o grupo espírita? Você que, por exemplo, discorda de alguma coisa nos estudos do seu centro espírita, sabe qual a última palavra que você deve usar para discordar? Imagina. Qual a última palavra que você deve usar para expressar a sua discórdia? Eu discordo. Discordo. É a coisa mais chata, mais aborrecida que tem, você usar essa palavra. Porque você está declarando de início o que você quer fazer. Discordar. E discordar para a maioria de nós significa ir contra. Perceberam? Então nós temos que começar a usar outras palavras até entender o verdadeiro significado de discordar. Que discordar significa melhorar também. Significa ir um pouco mais profundo naquela visão. Significa acrescentar algo, ou querer entender o que o outro está falando. Porque às vezes discordar é isso. Vamos ver aqui mais alguma coisa. Uma assembleia na carpintaria. Vocês vão anotando, porque depois tem debate, tem que ter pergunta aí sobre tudo. Vou falar um monte de coisa. Os pilares da educação. Em nossos ambientes, abordamos muito o quê? Mas pouco falamos no como. Tenha paciência, tolerância, compreensão com o próximo. Aí viria a pergunta: como? Ninguém faz. Também ninguém responde. Por isso que eu falei do Hamed. Por isso que eu falo de Irmãs do Povo. E outros que estão surgindo. Né? Almas que têm nos ajudado imensamente a descobrir esse como. Vocês querem obras mais gostosas e mais definitivas em termos do como que as obras do Dr. Inácio Ferreira? Quem já leu as obras do Dr. Inácio Ferreira? O povo de Vinópolis está lendo, não. Irmã? Quase não está lendo. Viu, gente? Você que está lendo? Pelo amor de Deus. O povo aqui não está lendo, não. O Dr. Inácio está com 4 obras. O senhor que leu, né? Já está com Infinitas Moradas na mão? Chegou essa semana lá para nós. Excelente. Tá? Tá lá, cheio do como. Mas aí, nós, os espíritas, nós, tá? Pegamos as excelentes obras do Dr. Inácio e vamos polemizar se a bolha de na próxima dimensão existe ou não existe. Sabe o que nós estamos fazendo? Reeditando a questão Rustem na vida atualizada. Para quem não sabe, Rustem são livros que foram polêmicos anos e anos, décadas e décadas a fio no movimento espírita. Motivo de crítica, discórdia, maledicência, etc. Tá? Tem gente que certamente que nem nunca viu falar em Rustem porque o assunto está morrendo. Mas há 20 anos, 25 anos atrás era o quente. Hoje o quente são as obras do Dr. Inácio, no país inteiro. Hein, Vicente? Está sabendo? As críticas, as polêmicas. E eu fico assim, Chico é Kardec, Kardec não é Chico, porque tem uma das obras que trata do assunto. E ninguém olha, Jomar, o lado bom das obras, que são 95%, 96%, 97%, 98%. E aí ficamos presos no ruim, no polêmico. Não vou nem dizer ruim, porque é inconveniente dizer ruim. No polêmico. Naquilo que a priori não daria realmente para nós aceitarmos, até porque são coisas questionáveis mesmo. Mas aí a gente divulga o espírito, o médium e tudo mais junto. E expositor que defende os livros também é divulga. Eu sei como é que é. Pois eu não estou nem. Eu estou do lado da verdade da minha consciência. Meu nome pouco importa. Estou com a verdade e a consciência. E ela fala no meu coração muito forte nessa alma que é a Dr. Inácio Ferreira.
Não quero criar briga com ninguém. Longe disso. Isso aí eu estou fora. Mas defender aquilo que é consciência e a verdade, defendo. Leia. Leia com respeito. Está cheio do como lá. Cadê o como? Sumiu. Está lá em cima. Está cheio do como lá. Como que é isso? Como que é aquilo? Como que é aquilo outro? Perceberam? Ajudando a gente a entender o que o Kardec trouxe, aprofundando o que Emmanuel nos trouxe, abrindo mais leque do que o senhor André Luiz abriu. Ótimo! Sem desprestigiar a nenhum deles que ficaram ou que fizeram as bases da doutrina. De jeito nenhum. Não se trata disso. Nós temos tanto medo de coisa nova, gente, que nós criamos uma couraça contra a novidade. Nós apegamos tanto aos conceitos iniciais que nós aprendemos no Espiritismo, que criamos uma resistência ao novo. E o próprio codificador, com aquela cabeça fantástica dele, aquela cabeça de baiano que nasceu na França, vocês já viram o tamanho da cabeça de Allan Kardec? É um baiano que reencarnou lá. Ele próprio deixou muito claro que a doutrina ia dar só a primeira palavra, os 5 livros básicos, e depois complemento, dinamismo, progressividade. Então, vamos pensar um pouco nesse como, está aí distribuído, porque a mensagem do Cristo que nós estudamos nas nossas casas não está muito claro como para nós ainda não. A própria obra do Adamastor, né, Vanderlei? A Ícaro Redimido, conhecem aqui? Alguém já leu? Ah, não tem um que leu, ó. Ícaro Redimido, Adamastor, o Espírito. Vão lá em Belo Horizonte, compre e traz para cá. Muita, mas muita informação. Ícaro Redimido. É a vida de Santos Dumont. A vida de Santos Dumont no plano espiritual. Muitos temas interessantes, explicações sobre ovoides que André Luiz não trouxe, aprofunda muito o tema, explicações sobre reencarnação, sobre obsessão, sobre depressão, fantástico. A gente que está estudando pode dar o parecer, apesar de não ser da área médica. Vazio existencial. Hein? O vazio existencial. É um livrinho fininho, de quase 500 folhas, de letra pequena. Para quem tem problema de vista, pode comprar óculos. Mas vai ler, vai estudar e não vai acabar. Eu estou lendo o meu degustando, assim, bebendo fecundamente. Já li 3 livros enquanto li ele, que eu paro, volto. Qual é a editora? É lá de Belo Horizonte, a AME. A Ediane. Fica fácil para vocês aqui. Pode incluí-lo no clube do livro. Ótimo. É um livro caro, mas dá para incluir no clube. Fazendo uns descontinhos. Dr. Gilson Freire, o médium, é médico homeopata, médico da minha família. Conheço há muitos anos uma criatura séria, dedicada, devotada, com um lar muito equilibrado. Não conheço muito a mediunidade dele, mas se revela como fantástica através dessa obra. Então, gente, tem que ir atrás, entender um pouco mais do que nos espera. Lá tem muita coisa sobre convivência. O que a gente precisa? 3 coisas na questão das relações da convivência humana: a autoestima, autoconhecimento e a autotransformação. Sem conviver bem conosco, sem amar a si, não conseguiremos boa convivência com o outro. Dá uma tampadinha nessa frase. Estão vendo ali? Sem conviver bem conosco, sem amar a si, não conseguiremos boa convivência com o outro. O primeiro ponto da convivência está aí: você aprender a gostar de você. Nós, no meio espírita, costumamos tratar esse assunto de uma maneira inversa. Eu tenho que amar primeiro o próximo, me esquecer, porque eu li isso num livro lá e tal. Não é assim não. Você tem que aprender a fazer um trabalho de auto-amor com você, isso é profundo. Joana de Ângeles trata muito disso, ela aborda muito como nesse sentido, na sua série psicológica de 12 livros. Como você faz esse trabalho de auto-amor? Aprender a gostar de você.
Porque se você não gosta nem de você, se você não é companhia boa nem para você, você não vai se sentir bem com as demais pessoas. E às vezes elas não são bem aquilo que você sente a respeito delas. Na verdade, você está refletindo o que você sente sobre você. Por que as pessoas hoje em dia têm tanto problema com a solidão? A solidão é uma coisa fantástica da vida. Mas por que solidão virou sinônimo de problema? Porque nós não somos boa companhia para nós. Isso diz a irmã do fogo. Porque se nós fôssemos boas companhias para nós adoraríamos ter um tempinho para nós, para nos curtir, para pensar sobre nós, sobre o nosso futuro, sobre o nosso passado, sobre o que a gente fez ontem, sobre o que vai fazer depois da manhã, o ano que vem. Adoraríamos ficar horas e quanto mais tempo, melhor. E isso não quer dizer que seja egoísmo. Então a gente tem que fazer, primeiramente para a convivência, um trabalho de auto-amor. Eu digo a vocês, aqui vamos ficar no prejuízo. Porque só esse aspecto aí, Maria José, minha esposa, está a 5 reuniões no trabalho na nossa casa em Belo Horizonte. 5 reuniões de 1 hora, realizando e ainda não terminou. Sobre auto-amor. Falando para pessoas com problema de depressão. Então vocês imaginem, aqui nós vamos ter que dar uma passada rápida. Autoconhecer. Sem entender o que se passa comigo, eu nunca vou entender o outro. Eu vou projetar no outro aquilo que mais ou menos eu imagino que esteja acontecendo comigo. Por isso que é muito comum a gente fazer a crítica ao outro, dizendo que ele é uma coisa, mas no fundo quem tem aquilo somos nós próprios. Lá na nossa casa, a gente quando vai fazer atendimento fraterno, que a mulher chega reclamando demais do marido, mas reclama, eu já sei quem é o problema da casa. É ela. Mas acontece o contrário também, tá? Claro, peraí, você não deixa nem falar. Essa pimentinha. Ela não deixa nem falar. O verso também tem valor. O que eu quis dizer é que quem reclama demais do outro, normalmente é o problema. Isso eu aprendi convivendo. Com o erro, com a dificuldade, com a dor do outro. E aí a gente tem que ter uma paciência, porque para mostrar isso para a pessoa, tem que ser lento, mesmo a gente sendo de fora. Porque o de dentro ele não ouve de jeito nenhum. E o de fora tem que ter cuidado para achar a hora certa de falar as coisas. Senão assusta, ele nunca mais volta, porque não quer ouvir o que precisa ouvir. Então vejam bem, é a vida. O que ela está fazendo, ou ele, vendo no outro o que está nele, na verdade. Vamos adiante. Só antes de ir adiante, só um minutinho, porque eu acho que esse ponto aqui é tanto o foco da ideia dos relacionamentos que vale a pena um comentário. O próprio Alquina faz um comentário sobre um caso, aquele velho caso de quando o marido está indo para casa, vai chegar atrasado, já sabe o que vai acontecer. Ou seja, aquela velha frase dos homens ou das mulheres falarem, aproveitando a brincadeira aí, né? De que, vá lá entender as mulheres. Da mesma forma, as mulheres colocam essa condição. Isso acontece na nossa vida em relação aos companheiros de centro espírita, aos familiares. Ou seja, a gente cria às vezes rótulos para definir padrões de conduta, quando na verdade a gente já sabe a determinada sensibilidade para alguma coisa. As mulheres, por exemplo, cobram muito detalhes. Se isso é importante na convivência, por que não ceder de vez em quando? O homem, por exemplo, que é lógico, eu não vou dar outro exemplo, porque eu sei que ele só vai dar exemplo lá de lá. Então, os homens, por exemplo, não fazem aquele, cedam, né, naquela questão de dar atenção às minúcias. Enfim, são coisas assim que nos fazem lembrar que a partir da hora que eu me conheço bem e passo a aprender, eu gosto disso, fica mais fácil eu colocar para o companheiro, para a companheira, né? Aquilo que eu desejaria, ao invés de ficar na expectativa de que ele dê determinado retorno que ele às vezes não consegue dar. Entendeu? Convivência no lar é um desafio, né? Quando ela falava, eu lembrava de um amigo nosso no encontro de família, e ele falou que ele chegou em casa e a esposa, nossa amiga também de doutrina, tinha comprado uma blusa nova, ela foi toda feliz mostrar para ele. Qual a primeira pergunta que ele fez? Quanto custou?
Ela ficou toda decepcionada. Aí ela contou isso, né, no encontro, e ele falou, não, peraí, deixa eu contar uma outra aqui também. Um dia nós fomos no Mineirão, e o meu time celeste maravilhoso, tinha que ser, né, tava lá jogando, e eu achando que ela tava vendo o gol, a hora que o cara ia... Você sabe o que ela tava fazendo? Contando quantos holofotes tinha no Mineirão. Ela já estava quase no último, quando eu a interrompi, ela ficou irritada comigo, porque teve que começar de novo. Triste, né? Autotransformação. Nossa melhoria reflete nas relações instantaneamente através do afeto. Se você está legal com você, está aprendendo a se amar, se você está buscando se conhecer, a transformação vem naturalmente, você se torna mais solto, mais leve, as pessoas te querem mais, querem você mais perto, querem repartir mais as coisas com você, o seu magnetismo é bom, podem até não concordar com você em tudo, mas sentem a sua falta. E olha, não existe coisa melhor do que isso, as pessoas sentirem a nossa falta, é sinal de que a gente está sendo bom em algum lugar. Perceberam? Então, acontece, quando nós mudamos por dentro, a família sente falta. Por que você demorou, papai? Ouvir uma frase dessa de um filho é algo muito significativo, porque eu conheço muito pai que não ouve isso há muito tempo. Perceberam? Ou então a mulher, ô marido, você custou hoje, hein? O que foi? Mas com carinho, né? E tem umas que falam assim, outro jeito. Vamos com uma de cada vez. Olha, gente, convivência no lar daria um outro encontro, viu? Estejam certos. Vou falar um pouquinho sobre as habilidades da maturidade afetiva. Eu estou sendo prático, cortando rapidamente os caminhos, que o nosso debate, suponho, será um momento mais rico, onde vocês terão oportunidade de externar as suas questões. Aprender o auto-amor, já falei um pouco sobre isso. Priorizar o ato de amar ao invés de ser amado. Gente, não tenhamos dúvida, é uma questão de aprendizado. É muito mais interessante amar que ser amado. Existe uma página nessa obra, se não for nessa, eu não mereço ser feliz. Deixa eu ver aqui. Carência afetiva é aqui ou não mereço? Mereço ser feliz. Mereço ser feliz. Existe uma outra obra da irmã que se chama Mereço Ser Feliz. Tem uma página Carência Afetiva. Ou Carência, o título, um dos dois. E lá explica direitinho que o problema nosso de carência é exatamente que nós queremos ser amados, mas não queremos amar. Mas o dia que nós descobrimos que amar é muito mais rico, muito mais saudável do que ser amado, nós vamos mudar o foco. Mas isso tem que servir para todos. Perceberam? A gente tem que descobrir isso. Admitir erros e corrigi-los. Questão da humildade. Jamais haverá uma boa convivência em grupo se eu não tiver a capacidade de admitir meus erros. Pelos que relatam as obras mediúnicas e pelo que a gente tem percebido na convivência com amigos de ideal espírita, é uma das coisas mais difíceis do espírita admitir seus erros. É impressionante. A Marisa falou e eu dou razão a ela. Realmente é um problema sério, as pessoas não aceitam ser corrigidas, dificilmente há espaço para uma troca, para uma correção. Nós temos vivido uma experiência na nossa casa muito rica nesse sentido e podemos falar para vocês dos benefícios que é quando um grupo resolve investir na sua convivência. Não estou dizendo que nós não temos problema, absolutamente, longe disso, temos e muitos. Nossa casa é uma casa tipicamente de líderes espíritas, pessoas de temperamento muito forte, tá? E nós tivemos que aprender a conviver, porque numa casa cheia de general, não tem um soldado, não tem um cabo, você imagina o que é isso? Só tem general, tivemos que aprender. E foi muito bom, está sendo muito bom, e acho que independente da casa só ter general ou ter cabo e tudo mais, não interessa, tem que aprender a conviver. E aprender a conviver exige investimento. Parabenizo vocês, não porque eu esteja falando aqui, mas por investirem nesse tema. E que façam isso inúmeras vezes, com grupos talvez menores, várias vezes com grupos pequenos,
Levem as equipes de trabalho de vocês para fazer no Sebrae, Paulo, cursos de relacionamento humano, recepção, para a casa espírita se tornar um tanto mais afetiva, um tanto mais acolhedora. Dê oportunidade às pessoas de trabalhar a sua convivência. Se for amigos, nós estamos precisando aprender a fazer coisas ousadas. Suspendam todas as atividades padrões por um período programado e planejado, de comum acordo, para depois voltar. E passem um período de alguns meses investindo só nisso, a convivência dos trabalhadores da casa espírita. Porque as tarefas do centro espírita serão um reflexo de como convivem os seus trabalhadores. As pessoas que, por exemplo, chegam na nossa casa não querem sair. Eu não tenho notícia de um que não queira voltar lá mais. E o que a gente tem ouvido em muitas casas espíritas é de pessoas que vão lá, a Marisa falou aqui, não quer nunca mais voltar. E outros voltam, mas voltam insatisfeitos, porque não era bem o que queriam encontrar. E o pior é que na nossa nós não queremos que eles fiquem. E na nossa, exatamente, ainda há um propósito que eles não fiquem. Exatamente, para multiplicar o que aprenderam ali. Nós vamos prepará-los para isso. E tem gente que acha que centro espírita cheio é sinal de centro bom. Absolutamente, foi a época. Centro cheio é sinal de que precisa fazer uma reflexão e multiplicar. Ampliar. Quantos centros tem Divinópolis hoje, Paulo? 6, Renato? 6. Uma cidade de quantos mil habitantes? 10 com tudo. Cidade de quantos mil habitantes? 200 mil. Pois é. 200 por 6? 30? 30. 30 pessoas por... Não, 30 mil pessoas, né, por centro. Se fosse todo mundo espírita. Tá. É uma média muito alta, vocês não acham? É muita gente com um centro só. Vamos pôr que 5 mil dessas pessoas, desses 30, são espíritas. Ainda é alto, mas não sei. É 5 mil, são 5 mil pessoas, é demais para um centro só. É o que seria para cada centro em Divinópolis, se realmente 5 mil pessoas fossem espíritas, nesse patamar que a gente está trazendo. 5 mil para cada centro. 5 vezes 6, 30 mil pessoas espíritas em 200 mil. E 35 mil em cada centro. É muita gente com centro. Tá doido? Então tinha que ter 60 centros para ficar 500 pessoas para cada centro. E ainda seria grande. É muita gente. Eu sei que essa conta está fora da realidade. Mas vamos fazer uma conta inversa. Com uma cidade desse tamanho, 6 centros, o número de espíritas que cada dia mais cresce já está pequeno. Então, por que um centro grande não se parte em 4 e dá autonomia e prepara, deixa as pessoas crescerem? Manda elas embora, manda elas crescerem. É o que nós não queremos na nossa casa. Que as pessoas fiquem debaixo da asa do Vanderlei a vida inteira, da Fátima, como eu conheço muitos que não saem debaixo da asa de muitos ícones há anos, e eles adoram, né, gente debaixo da asa deles também. Tem isso. Que aí, enquanto tem um monte de gente debaixo da asa deles, eles se sentem importantes. Isso é ruim para a nossa causa. Ruim para eles. Ruim para as pessoas que estão debaixo da asa. Porque a evolução tem que vir. As pessoas têm que crescer. Vocês sabiam que quanto mais nós recebemos, mais nós nos tornamos devedores? É horrível vir a um seminário como esse na condição de vocês. Por quê? Por quê? Porque vocês estão recebendo. Vocês estão recebendo e estão se tornando devedores do que estão recebendo. É a lei da contabilidade divina. Tudo que nós recebemos, devemos. É igual a contabilidade humana. Igualzinho. A contabilidade humana funciona assim. Quando você coloca R$500 no caixa da sua empresa, você é devedor ou credor? Os contadores aí. Hein? Todo mundo pensa que é credor, né? Porque o dinheiro está lá. É devedor. Porque é sinal que tem o quê? Contas para saldar com aquilo. A hora que o dinheiro sai e paga as contas, aí sim, vem o crédito. A vida é assim também. Tudo que nós recebemos, nós devemos. Você está dando um passe, você é devedor ou credor?
Dando paz. Dando paz. Hein? Dando paz. Não, devedor. Querer Tá saber? dando? Tá doando? Está doando. Entendeu? Você recebe o passe. Tá vendo? Aí agora ninguém mais toma passe. Você recebe um ensino num estudo. Você é devedor ou credor? Todos vocês sairão daqui hoje devedores. Tenha eu sido feliz ou não nas minhas colocações. Que alguma coisa vocês vão aprender com o que eu estou falando. E vão se tornar devedores. Como é que vocês vão resolver esse problema? Doando. Hein? Passando pra frente o que a gente aprendeu. Ajudando outros. Perceberam? É assim que funciona. Tá? Tudo na vida que nós recebemos, nós devemos. Aquilo que a gente de fato ama, doa, aí sim nos pertence. Esse é nosso. Jesus é muito sábio, não é? Por isso que ele nos inclinou tanto ao amor. Porque só esse amor que vai nos dar realmente algo consistente. Por que as pessoas estão sentindo tanto vazio existencial hoje na vida? Vamos entrar no assunto depressão. Falta de amor, falta de Porque não está doando, doação. só quer receber. E já está recebendo, às vezes, há muito tempo, a vida inteira, Tá até ou saturado. encarnações inteiras. Hein? Às vezes tá até saturado. Está saturado de tanto receber. Está cheio de gente com problema que recebe mais. É. Nós temos muito mais problema com o excesso do que com a falta. E não sabemos disso. Precisamos entender esse processo. Por que aquele que doa, faz, arruma tempo para o próximo, arruma tempo para o trabalho espírita, apesar de não ter, está feliz, está rosadinho? Por quê? Não tem nem tempo para pensar nos seus problemas. A dinâmica é essa. Por isso que às vezes as pessoas invertem as coisas e dizem assim: eu estou numa fase muito difícil de vida, vocês vão me dar um tempo, daqui uns meses eu volto para a tarefa, vou sair. Não volta nunca mais. Por quê? Porque não entendeu que a dinâmica é essa. O negócio apertou lá fora, é hora de trabalhar mais. Ô Vanderlei, eu acho muito simples, né? A doutrina espírita, ela tem uma ciência que abrange, né, a tudo, e que nessa ciência você vai ver o que se resume nela em si, né, você transformar todos os fluidos num só, no fluido do amor. E na filosofia, todos os comportamentos em um só, o comportamento No do amor. amor. É. Só isso. Esse é o nosso desafio. Vamos lá. Responsabilidade com os nossos atos. Habilidades da maturidade afetiva. Parar de responsabilizar os outros pelo que é de responsabilidade nossa. A aceitação incondicional dos outros. Conhecer os nossos sentimentos. Controle sobre as nossas reações emocionais. Conviver bem com os nossos sentimentos maus. Revelar sentimentos com assertividade. O que é isso? Aprender a falar do que estamos sentindo sem viver o que estamos sentindo necessariamente. Exercitar a sensibilidade. Expressar o afeto na convivência. Julgamentos flexíveis. Aprender a agir em grupo. Aqui uma paradinha rápida. Gente, grande desafio para nós espíritas. Aprender a conviver em grupo. E é uma tendência que não tem volta. Temos que aprender isso rapidamente. Reestruturar a casa espírita significa colocar como prioridade este ponto. Aprender a trabalhar em grupo. Então vocês que eu vejo que estão sensíveis às questões novas que estão surgindo, tratem esse assunto assim que puderem aqui, aprofundem, levem ele para frente em forma de planejamento na casa. Gratidão, capacidade de superar os desgostos da vida, tudo isso é habilidade da maturidade do afeto. Alteridade, convívio com as diferenças alheias.
Convivência pacífica com o conflito. Vamos fechar aqui. Mais um pouquinho, dá pra gente ir, mais uns 5 minutinhos. Tá? Aí um problema sério nosso. Vamos ver a imagem primeiro. Chega pra lá um pouquinho. Não, imagem. Isso aí é o personalismo. A gente é desse jeito aí. Né? O que vocês entenderam disso aí? Nós normalmente somos desse jeito. Eu me amo, me adoro. Hein? Eu me amo, me adoro. Se fosse amor, estava ótimo. Isso é ilusão. Nós, os espíritos, então, somos ótimos. Eu acho que essa aí nem para o espírito é sério, porque nós somos um gatinho, a gente acha que é um elefante. É pior ainda. Personalismo é o grande adversário da causa do amor. É como a lupa do orgulho voltado na direção do eu, ampliando exageradamente o valor pessoal. Está em laços de afeto. Convivência, viu, gente? Personalismo estraga a nossa convivência. Terrível. Muito bem. Falar um pouquinho de afeto. É coisa rápida. Fator de autorrealização. Sem afeto a gente não vai ser feliz. Ponto final. Temos que aprender a ser afetivos, ok? É a expressão dos nossos sentimentos. É a realidade mais desconhecida do ser. Do ser? Tá ali? É isso que eu estou tentando. É para cá, manobra. É construído através da convivência. Fortalece os relacionamentos com motivação, ok? Cultura descartável, o individualismo, aquilo que a gente falou agora há pouco. Muito bem, aqui uma paradinha. O que é que nós normalmente temos feito no centro? Entramos no campo da instrução, são as casas de espiritismo que a gente falou, centro como escola de espiritismo, e é muito voltado para conteúdos e práticas espíritas. E isso é instrução espírita. O que é que nós estamos precisando aprender? Olha de baixo. E educação. E trata sobretudo de coração, afeto, relações. Nós, os espíritas, por incrível que pareça, costumamos cultivar o estranhável amor às práticas espíritas. Somos capazes de amar a prática e não amar o nosso próximo. É incrível. Somos tolerantes com os desencarnados nas reuniões mediúnicas, mas não toleramos a falha do encarnado. Amamos um espírito, né, aqueles que lidam com a mediunidade, isso é muito bom lembrar. Amam os espíritos que se apresentam nas reuniões mediúnicas, que eles nem conhecem, mas não são capazes de se desculpar quando podem tocar no plano físico. E aí vem a irmã, numa de suas obras, e pergunta: como amar desencarnados, se não ama nem aquele que você pode abraçar? Que amor é esse que nós damos aos espíritos, os dirigentes, os médiuns, se não amamos nem aquele que a gente pode ver com os nossos olhos? Então, muitas vezes, esse amor é um amor suposição. Suposição. Tá? Educação é a coerência, como diz Pestalozzi, entre sentir, pensar e fazer. Educação. Sensibilidade versus sentimentalismo. É muito diferente você ser sensível e ser sentimentalista. Tem pessoas que falam assim: eu sou muito sensível, qualquer coisa assim mais forte que eu vejo, eu dando a chorar. Isso não é sensibilidade, é sentimentalismo. Sensibilidade é equilibrada, necessariamente a pessoa não dana a chorar. Porque sensibilidade é você ver o que está passando à sua volta e ser sensível a isso. E nem sempre quem está chorando está sensível a isso. Percebeu? São dados dentro do tema afeto. Afeto e construção da conduta amorosa. Uma coisa é você ser afetivo. Eu sou muito afetivo com você, Vanderlei. Mas às vezes é no seu coração. Agora é importante nós aprendermos a construir a conduta amorosa, que é esse afeto demonstrado em expansão. Aqui um ponto importante que a irmã nos chama a atenção em laços de afeto: proximidade e intimidade. Nós não temos que ter medo de ser próximos uns dos outros, mas temos que cuidar da intimidade, que essa é perniciosa. Saber os limites entre proximidade e intimidade é muito importante para a nossa convivência. Tem pessoas que falam assim: eu sou muito
próximo de fulano, sei tudo da vida dele. Isso não é proximidade, isso é intimidade. Você não tem que saber tudo da vida do outro. Proximidade é sobretudo no campo afetivo. E essa intimidade, ela normalmente é perniciosa, nós não estamos prontos para ela. Sabemos o que devemos, não sentimos o dever. Uma coisa é nós estarmos informados e outra estarmos conscientizados. Nós normalmente estamos muito bem informados. Sentimento é o espelho onde se reflete a consciência. Se nós queremos aprender a conhecer a nossa consciência, voz do Pai na intimidade, devemos aprender a ler os nossos sentimentos. Nós não enganamos a consciência, mas somos capazes de negar os sentimentos que a consciência nos envia. Consciência a gente não engana, ela é. Mas os sentimentos, que é onde nós lemos o que a consciência nos envia, esse nós aprendemos a enganar. Tem mais? E o sentimento? Se o sentimento reflete a consciência, conhecer bem o nosso afeto será autoconhecimento. Egocentrismo é o traço da imaturidade. É o desejo de ser amado sem amar. Qual é o próximo tema? Relações institucionalizadas. Deixa assim. Só aquela da bolinha. Essa aí. Põe ela. Para fechar aqui, depois é um intervalo. Estou vendo um Guaraná ali que tem uma tentação. Então, a gente depois do intervalo, uns 15, 20 minutos aí, a gente volta para o debate. Unificação. Pacto institucional. Veja só. É uma bola igual com outra bola igual, que significa estar junto. Se saudar unicamente os vossos irmãos. Que fazer de especial? A unificação normalmente ela vem com esse conceito. Gente que pensa igual. Vamos unir aqui, fazer um bolinho para pôr para fora os outros que não pensam igual. Nos bastidores é isso. É. Mas a verdadeira união do Evangelho proposta pelo Cristo, a unificação, é uma cooperativa de afeto no dizer de irmãs do povo. Ali o que acontece? Uma bola comum, que figura essa? Um pentágono, hexágono, né? Eles são diferentes. Lá era bolinha com bolinha, notaram? Tudo pensa igual. Aqui é uma bola com hexágono, não tem nada a ver. Fizeram uma interação humana. Relação na diversidade. E em vez de estar junto, é um ser conjunto. É estar com alguém que é diferente, convivendo pacificamente, tentando juntos produzir algo de útil. Essa é a proposta verdadeira do Cristo, que não é normalmente vivida pelo movimento espírita. Porque nós não aprendemos ainda como conviver pacificamente. Paulo falava aqui no início do debate em BH. Hoje a nossa convivência é uma convivência de conflito. Por que existe guerra, que é uma convivência coletiva de desarmonia? Porque os homens não aprenderam a conviver bem na individualidade. Não conviveram bem em 2, nem em 3, nem em milhares. Aí dá a guerra. Uma congestão do processo da convivência conflituosa que não foi resolvida. Aí vem diplomata, vem estadista, vem não sei o que, que cumpre o papel de tentar ser aquele indivíduo cheio de alteridade, que vai estabelecer uma relação de paz. Mas essa paz que eles propõem, normalmente ela é de fora para dentro. Porque a paz vai nascer quando há uma disposição interna de ambas as partes de fazer aquela interação do desenho, mínima que seja. Ô gente, nós precisamos muito pouco para conviver em paz. A gente imagina que para conviver bem o outro vai ter que mudar muito para pensar como eu penso. Porque normalmente é assim que a gente fala. É muito pouco, não precisa de muito não. Você veja casais chegam lá na nossa casa, a gente vai conversar os problemas de lá. Eles falam que ele em casa dá muito problema, sabe por quê? Porque ele é totalmente diferente de mim. Gente, isso é a declaração do egoísmo humano.
É claro que o outro é diferente e vai ser sempre. E não queira que ele seja diferente, que seja igual a você. Porque se for igual, a separação não acerta. Hein? Graças a Deus, a frase era de graça. Hein? A frase era de graça. Graças a Deus. O problema é que nós temos que aprender que o outro nunca vai pensar igual a nós, nunca vai ser igual a nós. E graças a Deus, como... Mas é na diferença do outro que há o progresso na gente. Exato. A questão fica por conta não de fazer com que o outro se torne igual. A alteridade é isso. Vanderlei, e quando no caso falou ali, quando as pessoas são mais ou menos iguais, a convivência, igual o Cristo falou ali naquela frase que você passou. Se saudados unicamente, né? No caso, só os outros que são diferentes, nós todos somos diferentes, né? Todos somos. Mas uns são mais ou menos e outros mais. Uns aproximam mais, outros são mais diferentes, mas esse grau de diferença não importa. A proposta de convivência pacífica é em todos os níveis. Vai haver casos que não vai dar. Então talvez não seja possível estabelecer uma convivência nesse momento. Isso vai ocorrer, faz parte da lei da convivência. Tá? Então aí nós temos que partir para outros instrumentos para resolver a nossa relação com alguém, principalmente se for alguém com a qual a gente seja obrigado a conviver. Mas nós vamos voltar nisso após o intervalo aí, para o debate. Vicente, você quer dar alguma instrução? É o Paulo? Ok. Muito obrigado. Voltamos, Michel. Uma síntese, mas a ideia era essa mesmo. E agora é com vocês. Agora nós queremos ver o que é que vocês gostariam de debater sobre o que nós apresentamos aí. Vocês me dizem. Se não tiverem nada para falar, Deus te abençoe e deixa eu ir embora. Às vezes o tema mexe muito com o coração, né, gente? Vanderlei, quando você falou ali da diferenciação de proximidade e intimidade, e quando fala de afeto, a Joana de Anjos tem uma fala dela sobre o amor imbatível, o amor sobre afeto, que ela fala assim que afeto é a manifestação positiva do sentimento, é o sentimento que se expressa positivamente através de reações físicas. Eu queria ver se dentro da sua linha como que você vê isso. Entre vários. É porque eu não consegui entender isso. O limite da proximidade e quando se fala em reações positivas a nível físico. Se você expressa afeto positivamente nessa colocação de Joana de Angelis, não há como você ser íntimo. Porque a intimidade ela exclui esse lado positivo da manifestação do afeto. Sabe por quê? Por causa do nosso estágio. E quando a gente fica íntimo demais, nós vamos saber de coisas que nós estamos prontos para saber. Não deveríamos saber. Entendeu? Porque mexe com coisas nossas muito profundas. E aí é que está o problema. Mas a nível de... e você não precisa ser íntimo para ser efetivo. Essa é a questão. Você precisa ser próximo. É um limite. Pois é, mas a nível de manifestação afetiva... quando se fala em reações físicas positivas, afeto envolve abraço, envolve tudo isso, é isso que eu quero envolve, mas entender. Manifestações positivas de quem dá o afeto. Ela aí não está falando de quem recebe, ok? Porque senão ela estaria sendo incoerente. Porque quem recebe vai receber a seu modo. Ela está falando essa frase, obviamente, para aquele que está dando o afeto. É positivo para quem é afetivo. Como que o outro vai receber isso fisicamente, que foi o foco que ela deu, é de cada um. E aí é que costuma ser meio complicado. Tem pessoas que correm de ser afetivas por isso. Eu conheço N histórias no próprio meio espírita, envolvendo até a minha pessoa, para não falar dos outros, de pessoas que às vezes você abraçou e ela achou que você estava
abraçando mais do que ela, abraçando a causa, né? Entendeu como é que é? A causa mais profunda, entendeu? Complicado. Patinho e eu conhecemos companheiro de grupo que recebeu um abraço e veio desesperada para nós. Fulano está querendo largar o lar dele. E é uma pessoa que nós sabemos que nessa área não tem dificuldade. Então, as interpretações explicadas. Agora tem outros que alegam assim, eu não abraço é por isso, porque eu não sei como é que os outros vão entender o que eu estou oferecendo, não importa. É educativo. Não deixe de abraçar. Se as suas intenções são sinceras, são claras para você, se dane que o outro está pensando. Se ele recusar, é claro, afeto não se força. Afeto você experimenta. Se deu certo uma vez e a pessoa aceitou, faça a segunda, terceira e tal. Fátima e eu estamos vivendo afetivamente há anos. E em nenhum momento achamos um momento para pôr limite nesse afeto, porque não foi preciso. Mas se a pessoa na segunda vez já te recusa, opa, não vem como da primeira, não. Você então tem que realmente aí pensar como você vai amar o outro. O Vanderlei uma vez me passou um e-mail, como apaixonar-se. Quer falar aqui? Eu não lembro direitinho. Ele me passou um e-mail dizendo algo sobre apaixonar-se. Como é gostoso apaixonar-se. Meu marido ficou apaixonado com ele depois. É muito bonitinho, eu vou tentar resgatar e depois mando para vocês, viu? Porque realmente é isso, paixão, fora desse conceito social nosso, que é um conceito muito pervertido, é algo que pode ser muito bonito, né? A paixão do Cristo pelo mundo era amar, servir, ser útil. Então vai depender muito do foco, ok? E proximidade, intimidade, ficou mais legal aí? A frase de João de Andes. Eu conheço essa frase, eu até me perguntei por que ela deu um foco mais orgânico ao afeto, né? Muito interessante. Ela sempre pega pontos muito sutis. Pois não. Quando você colocou que na casa espírita que você frequenta, a paciente não é general, né? A maioria são general. Né? Então, o pessoal lá, todo mundo gosta de não, mas eu quero mim. chegar nesse ponto. A dificuldade que a Marisa encontra de frequentar algumas casas, eu também já senti. Eu prefiro casas que tem Não, mas menor. isso a gente encontra com vizinhos, colegas de trabalho, família, tudo tem general, né? Pois é, mas eu estou falando em questão de casa espírita, tá? Dessas dificuldades. Como a casa que você faz parte são mais ou menos desse local, e as pessoas têm prazer em voltar, sim. Eu gostaria que você desse uma palhinha pra gente, como que é a casa. Há uma diferença. Esses que eu situei nessa minha metáfora que gostam de mandar, são os que comandam a casa. Os trabalhadores da linha de frente, aqueles que sustentam as tarefas da casa. Os que eu disse que vão e não querem mais sair, necessariamente não são esses trabalhadores. São os que frequentam. Eu quero saber a motivação que as pessoas que voltam à casa. Eles sentem que nós convivemos bem. Foi sobre esse foco que eu Pois e você poderia, por exemplo, experienciar pra gente assim, o que dia torna isso mais gostoso muito na casa bem. sua? Desde o momento que você recebe uma pessoa na casa, até o instante que ela te vê lá dentro, abraçando, oi, que bom, como é que foi sua semana, e aí, tal. Você trata uma pessoa pelo nome. Nossa casa não é uma casa grande, nem nunca será. Temos tudo para fazer uma casa enorme, mas nunca vamos querer, entendeu? Porque a proposta é exatamente aquela que a gente falou. Uma boa porta de entrada e uma ótima de saída, para que dali venham pessoas e elas possam ir melhores, para fazer coisas melhores para mim, não se tornem nossas. Entendeu como é que é? Então o que acontece? Nós convivemos bem, eles veem como a gente se trata, com respeito, né? Dá o exemplo do Gilberto, né? Gilberto? O Gilberto foi lá assistir e era colegiado, ele foi para assistir uma reunião e era uma reunião de colegiado. O Gilberto é um presidente de uma casa espírita enorme em Belo Horizonte. Só de trabalhadores são 150, fora os frequentadores. Então, o Gilberto caiu no nosso instituto, o INED, exatamente num dia que nós tínhamos reunião de colegiado, para debater as nossas lutas, os nossos problemas,
as soluções, as questões da nossa casa. E, naturalmente, ele sendo um presidente de casa, nós até gostamos que ele estivesse lá, para ele ver como é que a gente tem a nossa forma de se conduzir. Se não fosse, com certeza nós íamos convidar a retirar, porque é muito tiro, entendeu como é que é? E no colegiado a gente fala as claras um com o outro, e diz, e acontece, não pode, não sei o que e tal. E o Gilberto, no meio da reunião, virou e falou: olha, eu estou vendo vocês aí, discutindo, não sei o que, e eu estou aqui pensando, se fosse na minha casa, essa altura da reunião, com 20 minutos, metade já tinha levantado e ido embora. Ele falou claramente isso, porque não se suportaria esse nível de discussão. E a discussão para nós naquela noite estava até muito tranquila. Não está tendo, café para esse Mas quando eu falo assim, às vezes vocês ficam pensando, mas também é sua mãe? Não, não tem nada disso não. A gente fala o que pensa, o outro engole. Entendeu como é que é? Mas sempre acaba em café e em bolo, porque exatamente no dia do colegiado, após o colegiado, tem lanche dos trabalhadores. Aí a gente vai comer, entendeu? Mas ninguém melinda, porque lá todos tiveram a sua chance de ter a sua primeira crise de melindre. Talvez uma segunda e até uma terceira. Mas não aguenta ter mais, você sabe por quê? Porque o grupo se ama tanto, é tão gostoso conviver nesse grupo, que a pessoa engole o seu melindre para não perder a convivência. E fazer parte daquilo que o grupo está buscando ser, se melhorar, querer crescer. Quando o grupo não se ama, não há motivação e amizade além do melindre, ele vai embora mesmo, não tem mais nada que segure ele não. Compreendeu? Então, essa necessidade da gente ser amigo, entendeu? Da gente compartilhar momentos. Quantas vezes eu e Fátima já não nos falamos essa semana? E quando eu pensei que nós íamos viajar mais 1 hora e pouco para cá para poder fazer esse seminário, eu falei, ótimo, que aí eu vou ter chance para conversar com ela. Por quê? Porque não acaba o assunto, a companhia é boa, os nossos ideais são nobres, a responsabilidade nossa na casa é muito grande, porque ela é presidente e eu sou o devedor, então a coisa é muito complicada, entendeu como é que é? Ela paga as contas, mas as são minhas, e o grupo vai, percebeu? Então assim é bom. O marido tá, o filho tá, é um grupo que busca fazer trabalho com família, é outra coisa que o Centro Espírita tem que se preocupar, é incluir a família, trazer o cachorro, o papagaio, o marido também, né? Se der é o marido, né? Eles costumam ficar, né? Somente sábado à tarde, adora, né? Tem um jogo. Hein? Hoje tem jogo Cruzeiro? Não, amanhã. Se tivesse, eu ia pedir uma televisão emprestada. Então veja bem, mas é essas coisas. Não, porque eu vejo dessa forma. Não é? Então, a fala sua não foi para mim, foi para... Agora, eu falo aqui, pode ser muito legal, bonito, e é mesmo, que todo grupo copia, as coisas bonitas têm que ser faladas, mas está custando a ser construído. Nós vivemos momentos de muita dor, de muito sofrimento. Ainda há uma expressiva parcela do grupo que vive momentos de muita tormenta para resolver os seus conflitos íntimos, seus conflitos familiares, mas tem o acolhimento do grupo. Isso ninguém tira, ele é crescente. Ele é uma caderneta de poupança espiritual que cada dia está cheio de mais rendimentos e você sente que ela é mais rica e tem mais para dar. Nós tivemos um companheiro que é muito firme, que de 15 dias para cá entrou numa depressão cruel, que aliás, se tem gente com depressão, é lá na nossa casa. Onde tem muito general, tem coroa de depressão para ensinar a virar cabo raso. Entendeu como é que é? Se ele não vira cabo raso espontaneamente, vem a depressão e põe ele lá. A baixa patente. É assim que acontece. E nós o envolvemos com tanto carinho, fomos no trabalho, fomos aqui e acolá, e foi cruel, foi uma crise bastante violenta, né? E ontem, pela primeira vez no tratamento espiritual, ele estava dando ares de melhor. Então a gente fica muito feliz, e ele já falou com Fátima da alegria, da receptividade que teve ao grupo, porque deprimido não tem receptividade a nada. Mas o grupo conseguiu, insistiu, telefonou, voltou, foi e tal. Então ele sentiu que isso segurou. Entendeu? Isso aí. O que é a palavra grupo significa? Grupo vem do italiano gruppo, com 2 P e acento no O, que diz nó,
A palavra, a sua raiz, significa nó. Então, grupo significa nó afetivo, nó emocional, nó no coração, entre as pessoas. Compreendeu? Entendeu? Você falou levar a família, em casa, por exemplo, é eu, um casal de filhos. A minha filha é católica, a filha é Maranata e o Espírito. Eu ia convencer essas pessoas. Não se trata de convencer. Se trata de uma coisa natural, onde o socorro traz a sua família. Não dando, cada um crença, cada um tendo seu espaço, respeite. É nesse sentido. Quando possível, envolva a família. Porque o centro espírita deve ser um lugar de família. Ele não deve ser mais, a reflexão que eu estou fazendo é nesse sentido. Com o tempo, o que o centro veio trazendo historicamente? Primeiro era um lugar de adultos. Depois surgiu as mocidades, 20, 30 anos atrás. Lugar de jovem também. De 20 e poucos anos para cá era lugar de criança também. Com a evangelização de criança. Então, o centro vem ocupando compartimentos, abrindo para determinadas faixas etárias. Mas hoje nós estamos percebendo que se você faz uma evangelização da criança isolada, mas não envolve os pais dessa criança, essa evangelização é uma semente que vai ficar sem muitas condições de frutificar. Porque ela aprende no centro uma coisa e os pais em casa não fazem. Então o negócio é trazer a família para o centro, sempre que possível. Porque todos estão sendo instruídos por uma mesma vertente, por uma mesma questão. Vão ter espaço para todos. É nesse sentido. Hoje a versão é essa. Família no centro espírita. Nós, quando vamos atender pessoas na nossa casa, eu falo muito de atendimento fraterno aqui, vocês vão ver, porque realmente é um dos espaços com os quais eu mais tenho aprendido, tá? Além da relação com os espíritos. E o atendimento fraterno, a gente procura sempre ver a possibilidade da família vir para os tratamentos do centro, da família vir para os estudos, para as tarefas. Não havendo chance, tudo bem. Se trata de uma coisa pragmática e positiva. Você já viu que eu estou roubando a cena dele, mas é porque eu vou lembrando um caso aqui. Complementando essa colocação do senhor, nós temos na nossa casa, dentro desse projeto Valores Humanos, que nós estamos deixando cartaz aí, um dos frequentadores é um pastor evangélico. Então essa é uma nova colocação que nós gostaríamos de estar fazendo, porque se dentro da família nós temos pessoas que têm outras crenças, são evangélicos, são católicos, aquela intercessão que nós colocávamos aqui para os espíritas, ela também se aplica a todo o contexto, ou seja, na minha família nós também temos evangélicos, católicos e até ateus. O ateu é o mais cristão da família. Acha que ele é ateu. E acontecem coisas interessantes. A minha mãe é evangélica e quando vai nesse grupo, e lá todo mundo abraça e ela é pequenininha, todo mundo faz carinho, ela chegou em casa uma vez e o pastor, sabendo que ela esteve no centro espírita, foi lá chamar a atenção dela, que ela frequentou a casa do demônio. Ela esperou o pastor sair e falou assim, mas o Satanás de lá é tão carinhoso. Então é só para a gente lembrar que nós precisamos abrir espaço na casa espírita também para os ambientes de confraternização, onde nós às vezes não vamos fazer as abordagens espíritas, mas nós vamos estar abrindo espaço para que os nossos familiares saibam que ali dentro existem valores também, além da crença. Tá bom? Lá na nossa casa, nós estamos falando da nossa casa pelo carinho, viu, gente? Não é por orgulho e nem para achar que é exemplo, não. É muito legal você poder falar com carinho do lugar que você está construindo. E a gente fala com carinho, com muito humildade, tá? Lá nós temos o trabalho do SOS Depressão. E esse trabalho, feito dentro de uma casa espírita, nós abrimos ele assim. Este não é um trabalho espírita. Um trabalho humanitário. Por quê? Exatamente porque nós queremos também uma convivência com a sociedade de portas abertas. Uma coisa que Paulo e eu temos tratado muito na internet com amigos aí, espíritas esparramados pelo país, é isso. Nós, espíritas, precisamos inverter essa visão de centro e sociedade, que a sociedade tem que bater na nossa porta e começar a ir para a sociedade também. E o SOS Depressão se tornou essa porta.
Nós estamos conseguindo, como ela trouxe, um pastor que mora na rua do INED, frequentando o SOS Depressão. Claro, a gente fala de espiritismo durante o SOS, discute com os deprimidos a questão espírita, mas é um